Meu nome é Vanildo Guimarães, eu sou proprietário do Canil VG e nós vamos falar um pouco sobre o padrão da raça Cane-Corso. Em final de 2015 foi divulgado um novo padrão da raça Cane-Corso, né? E em 2016 a CBKC traduziu esse padrão e em 2017 ela fez uma revisão desse padrão. Nós vamos falar exatamente desse padrão da raça Cane-Corso já na tradução para o português e vamos fazer alguns comentários também de alguma coisa que não saiu exatamente como deveria sair na tradução, né? Primeiro de tudo é a utilização do cachorro, né? Qual é a definição da utilização da raça Cane-Corso? É um cão de guarda, defesa, polícia e faro. Ele pertence ao grupo 2, na seção 2.1 dos cães molossos ou molossóides. A SAC é a Sociedade Amatora Cane-Corso. Essa sociedade ela é a responsável pelo padrão da raça, ela zela pelo padrão da raça, né? E no site da SAC, né, em 2015, final de 2015, que é esse padrão que a gente comentou anteriormente, ele tem algumas nuances que são um pouco diferentes do que a CBKC traduziu, né? Como por exemplo, ele fala que a utilização é apenas um cane de utilidade polivalente, né? Quer dizer, um cão de utilidade polivalente. Quando ele fala de um cão de utilidade, basicamente ele está falando que é um cão de trabalho. E um breve histórico, né, da raça Cane-Corso, né? É um cão que é descendente direto do antigo molosso romano, né, que é presente em toda a antiga Itália, né, e é um cão que ele foi muito utilizado numa região chamada Puglia, é uma região do sul da Itália, né? Então ele foi resgatado nessa região, né? E o nome Corros, né, vem de Cane-Corso, vem do latim corros, né? Corros significa, é um cão protetor, guardião de macerias. As macerias eram as antigas fazendas romanas naquela época do sul da Itália, eles chamavam de macerias. Então é um cão guardião das macerias. Aqui é o mapa da Itália, né? Essa região aqui é a região das macerias, da Puglia, né? Onde temos as macerias, essas fazendas onde foi resgatado a raça Cane-Corso. Ele é descendente direto do Canis pugnans, né? Que é o antigo molosso de guerra romano. Aqui algumas imagens dessa raça antiga que originou a raça Cane-Corso, que também originou o mastino napolitano, mas os cães mais leves eles chamavam de Cane-Corso e os mais pesados de mastino napolitano, né? Então, mas eles têm uma origem comum. Algumas fotos. Aqui é uma foto mais antiga, da década de 30, né? Mas a recuperação mesmo da raça Cane-Corso, ela se deu na década de 80, né? E foi reconhecida pela FCI na década de 90, não é? A recuperação foi feita e foi escrito o primeiro padrão pela SAC, né? Que é a Sociedade Amadora Cane-Corso. A SAC, né, produziu o padrão através de vários cães, não é? E embora tivesse um cão padrão, né, que foi o Basir, mas a SAC produziu o padrão e a AENSE, como a entidade da sinofilia da Itália, né, a AENSE é a Entidade Nazionale della Sinofilia Italiana. E a AENSE então encampou esse padrão e leva então a FCI, que aceita como uma raça. FCI é a Federação Sinofílica Internacional, que aceita o Cane-Corso como uma raça estabelecida, uma raça italiana. Tanto é que o nome é Cane-Corso italiano, né? E a nossa entidade aqui sinofílica, que é a CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia,
como é filiada também à FCI, assim como a ente também, ela então aceita esse padrão da raça Cane-Corso e traduz exatamente o padrão produzido pela SAC e aceito pela ente, né? E portanto aceito também pela FCI, né? Lembrando que a gente aqui no Brasil, a gente tem um conselho de raça Cane-Corso, né? E eu coloquei aqui a logomarca dos criadores do Nordeste, que a gente aqui tem um clube. Na verdade é um clube que não tem estabelecimento oficial, né? Mas a gente se reúne uma vez por ano, né? A gente já teve 3 encontros da raça Cane-Corso e é um encontro bem legal, né? Aqui é o cão padrão da raça, né? Então o padrão foi basicamente definido pelos aspectos morfológicos desse cão, né? Chamado Basir, é um cão super famoso, né? Na raça. E agora vamos entrar especificamente no que diz o padrão da raça, né? O que diz o padrão definido pela SAC e pela ente, né? A aparência geral é um cachorro de tamanho médio para grande, não é? Um cão robusto, vigoroso, com muita elegância, não é? Tem músculos esguios, mas bastante poderosos. É um cão que as proporções dele são interessantes, porque ele é um cão retangular, então ele é mais comprido do que alto, ele é 11% mais comprido do que alto, né? E tem o comprimento da cabeça dele atinge 36% da altura da cernelha. Vou colocar aqui maior. Então, o comprimento da cabeça dele, que é A, B, daqui para cá, né? Ele é 36% da altura da cernelha, né? Que é C e D, né? Já a altura, o comprimento dele, não é? Daqui para cá, é 11% maior que a altura, né? Essas são proporções importantes da raça Cane-Corso. Como é o comportamento? Como é o temperamento do Cane-Corso, né? Isso aqui é o que está traduzido do padrão, né? É um guardião de propriedade, da família e do gado. É extremamente ágil e obediente. No passado, lá para trás, foi utilizado para guardar o gado e caçar animais grandes, né? Dizem que ele caçava javalis naquela época, né? Então, o Cane-Corso é um cão de guarda, né? Então ele é um guarda de propriedade e da família, né? Hoje, basicamente, a gente não tem mais aquele cão que guardava o gado, né? Então hoje, basicamente, ele ficou restrito a um cão de guarda de propriedade e da família, né? Um cão obediente, é um cão que tem uma excelente adestrabilidade, né? E é conhecido mundialmente como o guardião inteligente, né? Porque é um cão que faz a guarda, mas ao mesmo tempo é um cão que ele é submisso ao dono, ele tem algumas características que o tornam um cão inigualável no comportamento de guarda e o comportamento com a família, né? Então é um cão realmente bastante interessante essa raça. A cabeça é larga, tipicamente molossoide, né? Uma ligeira convergência dos eixos longitudinais superiores do crânio e do focinho. Isso quer dizer, focinho, crânio, então tem uma leve convergência dessas linhas, né? Não deve ter rugas evidentes, né? Você vê aqui, é uma falta, um cachorro com rugas evidentes, né? Aqui é a cabeça do Basir, que é o padrão da raça, né? Ele foi, como eu já disse anteriormente, ele foi escolhido como cachorro para servir de padrão, de modelo para o padrão da raça Cane-Corso. Então vamos lá. Eu falei dessas linhas, né? Crânio, fuço, né? Aqui é o correto, né? Levemente convergente. Linha do fuço, linha do crânio. Isso é o correto, levemente convergente. Se ele for um hipertipo, quer dizer, se ele for biconvergente, é uma falta grave. Se essas linhas forem paralelas, é uma falta grave. Entretanto, se essas linhas forem divergentes, olha essa cabeça, isso é uma falta desqualificante, né? A gente está falando aqui
de linhas de fuço e crânio. A região craniana, ele tem um crânio largo no nível dos arcos zigomáticos. Sua largura é igual ou maior que seu comprimento, né? É convexo na fronte e se achata ligeiramente atrás da testa até o occipital. O sulco médio frontal é visível, aquele sulco que tem médio frontal, né? É visível, começando no stop e terminando aproximadamente no meio do crânio, né? O stop é bem definido, com seios frontais proeminentes. A trufa é o nariz, né? O nariz é preto, então a trufa é preta. Uma máscara cinza tem uma trufa de cor da mesma nuance. Então uma máscara cinza, um cachorro tigrado de cinza, que tem a máscara cinza, um cachorro cinza, um cachorro fulvo máscara cinza, eles podem ter uma trufa, quer dizer, um nariz na cor da pelagem, quer dizer, um chumbo escuro, é possível, né? Então, trufa só duas possibilidades de cores, ou preta ou um chumbo escuro, né? A trufa tem que ter narinas largas, tá? E ela é localizada na mesma linha da cana nasal. Aqui, ó, trufa na mesma linha da cana nasal, narinas largas, não pode ter narinas estreitas, né? E nem pode ter a trufa arredondadazinha aqui, né? Aquele nariz arrebitado, não pode. Como eu falei, né? Trufa preta, uma máscara cinza tem uma trufa de cor da mesma nuance. Então aqui é um fulvo máscara cinza e a trufa é um chumbo escuro, né? E aqui um fulvo máscara preta, a trufa na cor preta. Não tem outra possibilidade de cor de trufa. Então a gente tem a penalização, né? Uma trufa parcialmente despigmentada, é uma falta grave, né? Uma trufa pigmentada na cor de fígado, também é uma falta grave, né? O red nose é uma falta grave. E uma trufa totalmente despigmentada é uma falta desqualificante. O focinho é forte, é quadrado, visivelmente mais curto que o crânio. Relação crânio-focinho de aproximadamente 2:1. Que a gente chama 1/3, 2/3, né? Então, a gente tem ou 34, 66%, né? A gente tem 34% de fuço e 66% de crânio. O somatório tem que dar 100%, né, pessoal? Então, 34% de fuço e 66% de crânio. É o fuço correto, né? Aqui, ó, passou de 34%, então é um fuço longo. Nesse de cá, é um fuço curto, menos de 34% em relação ao crânio. Então é um fuço curto. O ideal, né, é 34, 66, ou 1/3, 2/3. A parte frontal do focinho é plana, né? Essa parte frontal aqui, essa parte frontal aqui do focinho é plana, né? Suas faces laterais são paralelas. Faces laterais paralelas. Então nós temos as faces laterais paralelas e a face frontal plana do focinho, né? Ele é tão largo quanto longo. Esse aqui é um focinho perfeito, tão largo quanto longo. Visto de lado é profundo. Visto de lado ele é profundo. E visto de perfil, a cana nasal é reta, né? É plana. A cana nasal é plana. Visto de perfil. Esse é o fuço correto, ideal do canicorso. Lábios e bochechas. Os lábios superiores vistos de frente formam um U invertido. Então, formam um U. Um U invertido. É exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Um U invertido. Um U invertido. Visto de frente, né? Visto de lado, pendem moderadamente. Visto de lado, eles pendem moderadamente. Eles cobrem a mandíbula e determinam o perfil da parte inferior do focinho. As bochechas, né? Que é a região massetérica, é bem evidente, mas não é muito bojuda, ela não pode ser bojuda.
o focinho, o fuço visto de frente, ele tem que ser um trapézio isósceles, tá? Aqui é o fuço correto, visto de frente, um trapézio isósceles. Ele não pode ser retangular e nem pode ser um trapézio invertido. Então o correto é o trapézio isósceles. Os maxilares, né? Os dentes, né? Os maxilares são largos, espessos e curvados, ligeiro prognatismo inferior, né? Mas não mais que 5 milímetros. Então o que é prognatismo inferior, pessoal? Prognatismo inferior, arcada superior, arcada inferior. Ligeiro prognatismo inferior. A arcada inferior, ela é um pouco mais adiante que a arcada superior. Então ligeiro, mas não mais que 5 milímetros. No passado, esse padrão dizia que era no máximo 10 milímetros. Foi revisto o padrão e nesse padrão de 2016, eles mudaram, em vez de 10 milímetros, agora são 5 milímetros de máximo prognatismo, né? A mordedura em pinça ou torquês, que é essa mordedura que os dentes se encontram, superiores e inferiores às arcadas, né, que a gente chama de pinça ou torquês, ela é tolerável, tá? É permitida, não é nem considerada falta, né? Então a gente tem uma falta, se a gente tiver uma falta grave, é uma mordedura em tesoura. Como é a mordedura em tesoura? Arcada superior bate na arcada inferior, mas a arcada superior é mais adiante, está mais adiante. Então isso é uma mordedura em tesoura, né? E uma falta desqualificante é quando a gente tem prognatismo superior. Então, tesoura, as faces se encontram e prognatismo superior, isso é uma falta desqualificante. Essa é uma boca perfeita, é um leve prognatismo. Então a gente tem aqui, mais uma vez, falta desqualificante, prognatismo superior, né? Desejável, que é um leve prognata, no máximo 5 milímetros, né? Uma falta grave é a mordedura em tesoura. Veja, falta grave em adultos. Todo filhote, ou a maioria dos filhotes, nascem com mordedura em tesoura. Então é normal um filhote, até mesmo um jovem, apresentar mordedura até em tesoura. Isso não é considerado uma falta, certo, pessoal? É importante a gente entender como é o desenvolvimento da raça canicorso para poder a gente ter uma noção de como ele vai ficar adulto. Às vezes um filhote muito prognata, ele vai se tornar excessivamente prognata, então vai ter um prognatismo talvez mais do que 5 milímetros, e isso é considerado uma falta, prognatismo além de 5 milímetros, como também a mordedura em tesoura também é falta. Então, falta grave, mordedura em tesoura, tá? Tolerável, mordedura em torquês, já comentei. E a desejável é a tesoura invertida, né? Ou prognatismo inferior de no máximo 5 milímetros. Mas também é falta grave, prognatismo mais do que 5 milímetros. É falta. Aqui aquela mesma boca vista de perfil, né? Então, uma mordedura em tesoura invertida, mordedura perfeita. Os olhos. Os olhos são de tamanho médio, ligeiramente protuberantes, mas nunca exagerado. Fecham-se em formato oval. Então, os olhos do canicorso, eles fecham em formato oval, não são arredondados, né? Inseridos bem separados, quase na posição subfrontal, não é frontal, é subfrontal, né? As pálpebras são bem aderentes. Então a gente tem aqui uma posição correta dos olhos. A gente tem um ângulo aqui de 10% quando a gente sai da cana nasal passando no centro da íris. A gente tem uma angulação de 10%. Então subfrontal. Aqui é frontal, veja que é 0% praticamente. Então isso aqui é uma falta e aqui é o correto. Os olhos, né? A gente já comentou os olhos, agora a cor dos olhos, né? A cor da íris é a mais escura possível. O ideal é quanto mais escuro, melhor, né? Mas de acordo com a cor da pelagem. Essa observação é muito importante. Por que de acordo com a cor da pelagem? Com a cor da pelagem? Porque os cães mais claros, fulvos máscara cinza, cinzas e tigrados de cinza, têm uma tendência de ter
os olhos um pouco mais claros, e isso não deve ser considerado como falta, porque no próprio padrão ele já coloca essa observação, não é? Então, a cor da íris é a mais escura possível, mas de acordo com a cor da pelagem. Ou seja, os olhos devem ser o mais escuro possível em todas as variedades, acompanhando o tom da pelagem, né? Agora, então, pode ser dessa cor um pouco mais escuro ou um pouco mais escuro. Quanto mais escuro, melhor. Mas um cão de cor clara pode ter um olho um pouco mais claro. Agora, não pode ter essas variações de cores, né? O olho porcelana e o olho azul, eles são considerados falta desqualificante. Lembrando que os filhotes nascem com olhos azuis, mas eles vão ficando com o tempo escurecidos, vão ficando acastanhados. Então, quanto mais castanho escuro, melhor para a cor dos olhos do canicorso, né? Então, lembrar que o filhote nascer com olho claro não é falta, tá? Tem que ver como ele vai finalizar. Normalmente escurece. Eu nunca vi um canicorso adulto com olho azul, tá? Eu não vi ainda. Então, não pode. E um comentário, né, para finalizar, porque a gente falou basicamente da cabeça e das regiões da cabeça do canicorso, porque é exatamente o que dá a característica, a tipicidade da raça, é exatamente na cabeça, né? Então, é só para comentar que muita gente fala sobre como a orelha está na cabeça, né? Então, a gente colocou aqui que nos países, né? Isso aqui é uma resolução da FCI, da Federação Sinofílica Internacional. Ele diz que nos países que proibiram a conchectomia e a caudectomia, nesse caso aqui ele está falando especificamente de cabeça, então é conchectomia, não se deve utilizar esses cachorros conchectomizados em pista. Entretanto, nos países que ainda permitem a conchectomia, nos países que não há proibição formal governamental, que é o caso do Brasil, tá? É possível ainda até 2024 os cães participarem de exposições, os cães conchectomizados e caudectomizados, desde que no país não haja lei que proíba. Então, que é o caso do Brasil. Então, até 2024 é possível você ver cachorro da raça canicorso conchectomizado e caudectomizado. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai produzir outras aulas, outros vídeos, e a gente espera que vocês assistam, né? Se inscrevam no canal, né? E cliquem lá no sininho para quando tiver um novo vídeo, para poder vocês serem informados. E eu espero que tenha contribuído aí um pouco com vocês sobre o conhecimento do padrão da raça canicorso. Valeu!